Fala, fã de duas rodas, estamos aqui novamente para trazer tudo para você da quarta etapa do Uma Supercross. Eu com meu amigo super sincero, corremos atrás das últimas notícias e vamos trazer em primeira mão para vocês. Essa etapa foi diferente porque foi o Triple Crown, né? São 3 baterias para a gente saber o grande vencedor. Então, cada bateria estava mudando o resultado final, né? Cada posição que estava sendo disputada dentro da pista estava sendo super importante pro pódio, né? Pra gente saber os 3 melhores ou o vencedor do evento. E lembrando que esse evento é no Arizona, né? Na casa do Juju Bilmer, né? Que é o líder da 250 e estava correndo em casa. O estádio é muito legal, eu já corri em 2018 lá, então ele tem uma abertura embaixo e eles puxam o gramado para fora para tomar sol, né? A tecnologia, o investimento que o pessoal tem, né? Então é super legal essa parte aí. Lembrando também que no Arizona o sol começa super cedo, 5 e pouco da manhã, no horário normal, né? E normalmente ele se põe às 9, 10 horas da noite. Então, em relato com alguns brasileiros, né, quando eu fui, eles falavam, a gente acorda com o sol e vai dormir com o sol, né? Então é até estranho. Então são fatos assim que a gente não está acostumado, né, no Brasil. Na Califórnia o sol começava cedo, também 5, 6 horas da manhã. E era 4 e meia, 5 horas da tarde já tava à noite. Então era meio estranho até pra gente se adaptar, né? Já tava à noite, mas era nem 5 horas da tarde. Então são algumas coisas que a gente não sabe, mas convivendo lá ou vivenciando acaba percebendo, né? E o corpo se adaptando. O Prado, o atual campeão mundial de motocross, migrou na última etapa, acabou caindo um tombo, não besta, né? Ele acabou passando e meio que encavalando no quádruplo que eles faziam, né? Ele passou e bateu no último salto. No tranco, o ombro acabou saindo fora do lugar, então ele já cai. O tombo nem foi tão feio, mas o tranco acho que foi tão grande que ele acabou deslocando o ombro. Passou por cirurgia e é uma incógnita aí pro motocross. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível e possa estar o mais preparado possível para o motocross, que é o lado forte dele, né? O lado não, é a modalidade forte dele. Dessa vez, pro Brasil, foi uma etapa péssima, né? O Enzo acabou não conseguindo se classificar nos treinos classificatórios, foi para a última chance, caiu na primeira volta, fez uma prova de recuperação. Infelizmente são 4 voltas, de 4 a 6 voltas normalmente. Então você recuperar ali 20 pilotos em 6 voltas, meu amigo, você tem que ser muito mais rápido. Lembrando que essa pista, no meu ponto de vista, tinha muita dificuldade. Mas vamos para o que interessa, roda a vinheta e vamos saber o que a gente tem para trazer para vocês dessa etapa. Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. E aí, super sincero, o que você achou dessa etapa? O que você tem para falar pra gente? Pessoal, essa etapa foi uma loucura. Era névoa caindo, era névoa estampando o outro, mas o que contou mesmo foi a parte física, o piloto ser rápido com o tempo todo, tá bem fisicamente para amortecer nos saltos, aproveitar a pista ao máximo para conseguir fazer a ultrapassagem, já que a pista era bem difícil de ultrapassar. Então, quando o piloto cansava, as coisas aconteciam mais fáceis. É verdade, isso eu concordo com você, né? Vamos começar um pouco isso, já falar da pista um pouco. Da 250 para 450 tinha uma diferença super grande, né? O primeiro quádruplo, na minha opinião, falando, depois que passava a sessão de costela, voltava, aquele primeiro quádruplo, no meu ponto de vista, não tinha tanto ganho. Por quê?
a pessoa que encaixava o quádruplo, ela não tinha, como o Carmichael falava na transmissão, o estilingue, né, daquela embalada, porque já tinha a curva meio que próxima, então ele ganhava pouquíssimo tempo, já contando o tempo que ele ficava no ar, né, o salto jogava super alto, né, então na 250 o Hayden Deegan saltou, o Julian Bilmer saltou algumas voltas, então na minha opinião, olhando assim durante as corridas, ali não era um ponto que se ganhava muito tempo. Fazendo a sequência, o beabá, né, o básicozinho bem feito, o piloto conseguia equalizar, acho que se cansar menos e ter o máximo de velocidade igual, não perdia tempo ali. Já na outra sequência, depois da mesa da chegada, ali sim, ali as 450 fazia total diferença saltar o 4. Tanto que o Tom aqui chegou até a dar uma encavalada e ficou marcado lá, né? Às vezes ele encavalou um pouquinho, conseguiu embalar, porque quando saltava 4 e quando caía acelerando, nossa, a moto, eles puxavam 2 motos na reta, né? Porque eles tinham espaço e a curva da areia era super veloz. Então, falando dos saltos, na minha opinião, o primeiro quádruplo não era tão interessante, mas o segundo fazia total diferença. Tanto que a gente viu muitas ultrapassagens ali. Agora, outros pontos da pista que deu bastante ultrapassagem eram as costelas, claro, o piloto entrar nas costelas rápido, né? O Rossi mudou um pouco, fazia tudo por fora, saltava e entrava com muita velocidade. Na 250 os pilotos não conseguiam saltar tudo, e eles não entravam com tanta velocidade assim, então vamos dizer assim, por dentro, a moto meio que caia parada, eles já entravam embaladinho, né? Não tinha a 250 é mais difícil de embalar, vamos dizer, comparado às 450. Isso de embalar, o que fazia total diferença era nos Kings. Os 2 Kings, tanto depois do pit stop quanto antes da chegada, a 250, no meu ponto de vista, não era viável você saltar. Você contornar, embalar a moto e fazer os saltos sequentes, amortecendo com velocidade, você ganhava um super tempo. Do que você saltar, você meio que parava a moto para sair e você não tinha embalo suficiente para fazer ganhar tempo no outro salto. Então você ganhava aqui e perdia nas sequências. E depois do pit também ali parava, meio que ali também deu umas opções de ultrapassagem bem legais. Pelo lado esquerdo, na minha opinião, não era o mais rápido, mas se o piloto acertasse bem pelo lado direito, meio que empinando, saltando em cima e aquele último on-off, né? Ele amortecendo ali fazia total diferença, né? Tanto que já falando um pouco, o Rossi, ele percebeu que o Justin Hill passou ele uma volta na outra tentativa do Justin Hill, ele amorteceu ao máximo, né? E conseguiu saber se defender na curva. Então, eram pequenos detalhes, por isso que eu falo, o piloto bem preparado, ele conseguia ser constante e amortecendo. Então, isso a parte física te deixa, quando você está muito bem, você já sabe o quanto você precisa, a tua velocidade correta para os saltos, então você consegue ser constante e rápido. E as amortecidas eram essenciais, além do que, como eu falei, a pista era muito difícil de ultrapassar as largadas. Quem sofreu com as largadas condenou o seu resultado. Mas vamos para o que interessa, vamos para 250, que não faltou emoção e tem novidades, né? A primeira vitória da Triumph aí, mas vamos começar pelo 5º lugar, Michael Mosiman, né? O Michael Mosiman, que era foi piloto que já venceu as classificatórias, mas não esteve no pódio já, mas nunca venceu, né? Ele acabou perdendo o contrato dele com a GasGas oficial, ficou 1 ano fora, aí voltou, machucou o pescoço, tava desistindo, a Styrna deu mais uma chance para ele, né? Acredita, viu o potencial do piloto e ele tem demonstrado isso dentro da pista, né? Ainda falta algumas coisinhas para ele, né? Ele conseguiu largar na frente, na terceira, liderou um pouco, depois foi ultrapassado, né? Fez na terceira bateria ele fez terceiro. Na segunda ele chegou a passar o Hayden Deegan, né? Ele deu tudo, passou o Hayden Deegan e começou a se perder, e aí acabou que o Hayden Deegan passou e depois no final o George Smith também passou ele. Então às vezes o piloto tá mais rápido, só que não vale a pena você passar o piloto da tua frente. Porque você dá tudo, tipo, ele se desgastou ao máximo de energia, passou o piloto e morreu. Aí o pelotão vem. Então, às vezes, saber utilizar o piloto da frente para te levar, se você não está 110% preparado, ou você está andando acima do teu limite,
é super importante. É a estratégia de corrida, e estratégia de corrida contou e muito nessa etapa. Já como eu falei, largada era essencial, então você arriscar na largada e se botar numa boa posição e acertar as sequências do começo, né? Então era essencial você ter um bom resultado. Isso era um combo para você ter bons resultados e não, vamos dizer assim, não prejudicar o teu resultado final do evento e a pontuação, que é o mais importante. Então, na primeira bateria, eu, para te falar a verdade, não lembro exatamente se ele largou bem ou largou mal, mas ele terminou em sexto. A segunda bateria, eu me lembro dele ter passado o Reddig, tava os três da Star Race na frente, ele chegou a passar, mas perdeu o ritmo ali, depois o Jordan Smith passou ele, e na segunda ele largou na frente, o Jordan Smith veio, passou ele, e ele ainda perdeu mais uma posição pro Juju Bilmer. Então, foi uma etapa assim que o Mike Mosiman, vamos dizer assim, começou a acreditar, igual eu falei, é resultado atrás de resultado, né? O piloto vai indo. Me lembro de 2018 que eu fui classificando quando foi a etapa de Glendale. Nos treinos eu já senti a diferença. Eu peguei, não lembro se foi a quarta ou a quinta etapa, eu peguei e fui, o treino começou a acontecer, a velocidade veio vindo, eu andava entre os 20 melhores, vamos lá, quebrava em 21, 19º, 18º, andava muito bem 18º. Na etapa de Glendale, os outros resultados contaram, eu comecei a quebrar entre os 12, de 12 a 15. Então, olha a mudança que a gente fala, né? Quando o resultado vem, aquilo é um combustível pro piloto. Quando a gente fala, quando o piloto começa a vencer, nossa, aquilo lá, as coisas vêm acontecendo tão naturalmente que o cara não faz nem força e vence. Então, atingir bons resultados no começo do campeonato é super importante. Então o Mike Mosiman terminou em quinto na geral, aí com sexto, um quarto e um terceiro, totalizando 13 pontos. Agora vamos falar do quarto lugar, Juju Bilmer, atual líder do campeonato, que cometeu erros. Não ia falar de principiantes, porque tem ainda mais do Triple Crown, né? São 10 minutos, então a largada é essencial. E ele fez o mais difícil. Ele largou na frente na primeira bateria, perdeu um pouquinho do equilíbrio. O piloto tem que acreditar, o terreno ainda tá dando aquela, vamos dizer assim, aquela aderência, né? Estava perfeitinha, e ele perdeu um pouquinho de equilíbrio e a moto acaba, ele já vai caindo, né? A suspensão do Supercross é muito dura, então a moto, quando você perde o equilíbrio, assim, o pneu começa a cantar, vamos dizer assim, como se fosse de carro, assim, ele vai limpando, aí chega uma hora que a suspensão não afunda mais e ele escorrega, né? Foi o que aconteceu, e foi, pro azar dele, foi logo na primeira volta, deu um tumulto, na primeira ainda levou um pouco mais de sorte, que ele deu aquele tumulto, segurou muito o pelotão, ele levantou e fez uma prova de recuperação, né? Os pilotos lutaram bastante com eles, ele teve que se defender também, né? Atacou, defendeu, terminou com o quarto lugar. Não foi um resultado expressivo, vamos dizer assim, né? Bom pro final, mas ainda tinha chance para ele vencer a geral, né? E na segunda bateria ele fez mais difícil novamente, ele largou na frente, dividiu a primeira curva ali com o Cool Davis, e na segunda curva ele acabou exagerando na amortecedora, a moto limpou, né, perdeu o equilíbrio. Às vezes a gente não que exagerou, a confiança está tão alta que o piloto nem vê, ele vem aqui, já dobra e às vezes pega desprevenido, né, acabou caindo no tomo besta logo na segunda curva, e dessa prejudicou e bastante ele, porque não teve o pelotão caído, né? Então ele teve que remar lá de trás, praticamente de último, veio remando, ainda fez um sétimo lugar, né? A gente apareceu bastante ali na transmissão, né? Ele errando, ele cometeu uns erros meio de rookie, alguns lugares passava do salto, não amortecia o suficiente, então era pressão, né? Porque é fácil falar. São 10 minutos, cara, todo mundo tá dando o máximo. 10 minutos, vou falar ali, os 10 primeiros eles aguentam no máximo. Quando a prova é 15 minutos mais uma volta, aí já é outro esquema. Mas quando é 10 minutos, ainda mais no começo ali, então esses tombos prejudicaram ele, mas a gente tem que tirar o chapéu pela prova de recuperação que ele fez, né? Partiu pra cima, na segunda, ele já tinha passado
O Cold Shock cometeu um erro besta na sequência, voltando depois do pit stop. O Cold Shock passou ele teve que ir lá remar, passar o Cold Shock novamente. Ele soube se defender também depois da chegada. O Cold Shock veio por dentro, ele foi fechando, bateu lá em cima do paredão. Eu acredito que fez um super provão e novamente foi prejudicado com os tomos na primeira volta, né? Finalizando em sétimo. Já na última bateria fez uma largada mediana, conseguiu ganhar terreno, assumiu, acho que antes da metade da bateria, o segundo lugar, pressionou um pouco o Jordan Smith, mas o Jordan Smith sobre se defender, e acredito que ele também cansou um pouquinho, porque teve que fazer 2 baterias de recuperação, né? Imagina se líder do campeonato, puta, eu não posso vacilar, isso e aquilo, mas deixar o chapéu, o menino andou muito e bonito. Lembrando que ele estava correndo em casa, ele é do Arizona, não sei de qual cidade, mas eu sei que ele é do Arizona, e estava correndo em casa, dava para ver o público torcendo por ele e tudo, mas conseguiu um 4º lugar na geral aí com 13 pontos, empatado com o Michael Mosman, e o diferencial é o resultado da última bateria, né? Quem terminar na frente da última bateria empatou na pontuação, termina na frente. Então ele salvou 18 pontos para o campeonato dele aí. Agora vamos falar do pódio. Eu já tinha falado desse piloto para vocês anotar o nome, que ele ia vencer ainda, eu acreditava que ele ia vencer. Venceu, mas não venceu o overall, né? Venceu Cole Davis. Foi, vamos dizer assim, preciso, né, nas largadas, saiu sempre, não ia falar em primeiro porque o Bilmer saiu na frente nas 2, mas ele estava em segundo, ele batendo guidão com o Bilmer, e ele falou que eu sou rookie, mas eu sou muito experiente, eu sou muito constante, né, na transmissão o pessoal até fala que o Ben Tolley ligou falando com um amigo, ou com o pessoal da transmissão que ele tem contato, e falou, anote que hoje é o dia do Cole Davis vencer, né, pelo estilo do terreno, da pista. Ele falou, lembrando que o Ben Taylor foi um mentor dele, né? Foi ele que trouxe para os Estados Unidos o Cole Davis. Então, ele foi preciso, errou muito pouco, sofreu pressão nas 2 baterias, tanto do Hayden Deegan quanto do Jordan Smith, né? Mas ele soube se defender, não foi aquela pressão de estar no lado, mas sempre próximo. Ele foi extremamente bom nas 2 primeiras baterias, com as largadas, aproveitou o momento dele, venceu. Acho que nem ele acreditava, que às vezes a gente vence e não faz força, fala, eu venci e nem cansei. E tem vitórias, às vezes o cara tem que se doa ou se mata na corrida e faz um 5º, 7º, né? Infelizmente, na última bateria, ele acabou caindo na primeira volta, na transmissão não mostrou o tombo dele, não sei exatamente como ele caiu, mas ele veio lá de trás, né? Veio recuperando posição e fez um 8º lugar, né? Lembrando que na segunda o Bilmer caiu, também veio de trás, fez 7º, ele conseguiu salvar um 8º na última bateria, mas condenou a briga por resultados melhores ali, né? Ele, acredito que no finalzinho sofreu um pouquinho mais, se ele tinha que passar mais 2 pilotos, né? Ele fez 10 pontos, mas foi a pontuação menor que ele conseguiu, finalizando em 3º aí. Como eu falei, venceu, mas não contou como vitórias, né? Só o overall iria contar. Se ele não tivesse feito tudo segundo e desse lá menos pontos, ele venceria e contaria como uma vitória, mesmo sem vencer durante as baterias. Mas, igual eu falei, potencial, e esses resultados com certeza foram combustível para esse garoto que vai nos impressionar e muito ainda. Torcer para ele saber dosar, vamos dizer assim, essa confiança, esse combustível, porque é um passo para você se machucar agora. Então, tá concentrado, tá focado para não cometer nenhum erro besta e se machucar, que é a pior coisa que pode acontecer na temporada e para o piloto. Agora vamos para o segundo lugar, Hayden Deegan, que deu o máximo ali, né? Ele acabou, não fez boas largadas, sempre vinha do 7º, 8º, 5º. Na segunda ele largou melhor, porém na primeira ele largou, veio, recuperou, caiu, levantou, recuperou de novo, fez um 3º lugar. Na segunda ele saiu, foi ultrapassado por seu companheiro de equipe, foi para 3º, recuperou o 2º, atacou no Cole Davis um pouquinho, mas não conseguiu ser preciso, né, ser eficiente.
Mas ele era um dos pilotos que fazia o quádruplo lá, né, da sequência, antes da chegada, me desculpem. Hayden Deegan, acho que a confiança tá voltando para ele, né? Ele veio com um salto alto, meio snob, o jeitão, né? O pai dele era meio parecido de falar isso e aquilo, mas as coisas têm acontecido a favor do Hayden Deegan, né? Ele quando começou não era tão bem, caindo na primeira etapa, a segunda etapa não conseguiu andar tão bem, a terceira venceu e nessa um segundo lugar, né? Somando 22 pontos para o campeonato. Na última bateria não conseguiu largar tão bem, recuperou. Acredito que pode ter subido também com o War Pump. Então era uma pista que amortecer vamos dizer assim, eram pontos que aí você ser não estratégicos, tinha que saber andar na pista. Eram alguns pontinhos que te faziam ser rápido, né? As curvas não era nem tanto, mas as sequências, você amortecer, embalar a moto, contava muito. Então, o Hayden acho que sofreu um pouquinho nisso, mas, como eu falei, somou pontos pro campeonato aí e tá na briga, tá? Apenas 3 pontos do atual líder, que vamos falar agora, o grande vencedor da Triumph, né? Trazendo a primeira vitória para a Triumph, né? Trouxe o primeiro pódio, agora a primeira vitória, Jordan Smith. Lembrando que na última etapa, em Anaheim 2, ele acabou caindo, né? Tava um pouco molhado, depois aparece nas imagens de um outro cinegrafista, não é nem da transmissão. Ele vem nas costelas, ele vem com tudo. O Julian Beamer tá um pouquinho, né? Na transmissão o pessoal fala que ele é um dos pilotos mais rápidos nas costelas. Realmente, ele tem uma super técnica, ataca super bem. E acabou caindo, né? Igual eu falei, ali era 4 pontos no campeonato para ele. Então, o Jordan Smith, a primeira bateria, largou. O terceiro não conseguiu ser tão eficiente, atacar o Gold Davis. Na segunda bateria, largou um pouco mais atrás, veio, sofreu para passar o Mosman. E na última bateria ele foi preciso, né? Largou bem, assumiu a frente e soube administrar o resultado. Administrar entre termos, né? Foi eficiente, né? Até na segunda bateria ele fazia, depois do pit stop, depois do triplo, ele fazia a sequência 3-3-2. Os outros meninos faziam 2-3-3. Então você vê o quanto que às vezes cada pentelinho contava muito. Tanto que ele fazia isso daí e errou umas 2 voltas e perdeu tudo que ele tinha ganho do Mosman na segunda bateria. Então na última bateria precisava mais destruir das curvas, então o pessoal já fazia 2-3-3. Então tem que tirar o chapéu pro Jordan Smith, e lembrando que ele não é a primeira vez que ele está disputando o campeonato, já 2 anos aí. É um piloto que trouxe a primeira vitória para a Triumph, tem me impressionado. Acho que esse resultado é um combustível para ele a mais para as próximas etapas. Lembrando que a próxima etapa em Tampa vai para a costa leste, né? Que conta com outros pilotos. A 250 é dividida em 2 costas, costa oeste e leste. Agora, antigamente era de 5 a 6 etapas na costa oeste, depois deu para o outro lado. Agora o pessoal modificou, não sei exatamente, às vezes por conseguir os estádios, alguma coisa assim, as datas. Mas agora vai para a costa da costa leste, da Flórida, daquele lado, Tampa, que é muito próximo aí de Orlando, se eu não me engano, né? Então, esse foi o resultado aí. Jordan Smith com 6 pontos na geral, né? Com segundo na primeira bateria, um terceiro na segunda e uma grande vitória na última bateria, totalizando 6 pontos. Hayden Deegan, terceiro na primeira bateria, mesmo com tombo, um segundo na segunda bateria e um quarto, apesar da péssima largada na última bateria, totalizando 9 pontos. E Cole Davis, primeiro e um oitavo com o tombo também que prejudicou ele, finalizando com 10 pontos, né? No campeonato não tem nada ganho, tá tudo embolado. Com essa vitória, Jordan Smith assumiu a segunda posição. Juju Vilmer com 87 pontos, continua com o head plate. Jordan Smith em segundo com 85 pontos. Hayden Deegan com 84 pontos, apenas 3 pontos atrás. Cole Davis com 15 pontos atrás, 72 pontos. E Joe Shimoda com 68 pontos, se mantendo vivo aí, né? 19 pontos atrás. Foi nítido, né? Como ele sofreu nas baterias, né? A seção de costela ele não conseguia atacar tanto, dava pra ver que ele não era tão
agressivo, e acredito que os saltos também você passar e não ter tanta força na mão, que a gente recebe muito impacto, né? Então teve o azar da primeira bateria de cair ali, cair junto com o Gigi Bilmer, ser atingido, perder o freio traseiro. A segunda bateria largou bem, mas perdeu o rendimento. Na última ele ganhou espaço ali, finalizando em quinto. Então, na minha opinião, os 3 primeiros os cotados a ser campeão, mas não tem nada perdido pro Cool Davis e pro Joe Shimoda, né? Vai que uma reviravolta aí. Lembrando que na costa oeste sempre tem etapa em Seattle, que é uma etapa que chove, então aquela ali que faz lama, toleira, é uma pista que pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado, né? Lembrando disso. E agora a 250 vai para a costa leste, né? Vamos saber como que vai ser. A Star Race vai estar maquinada até os dentes, né? Com seus 4 principais pilotos, Max Enst, Pierce Brown, o Dexon Bennick e esqueci o outro menino, tanto que ele era da Troy Lee, foi para Yamaha, enfim, que já foi vencedor também do AMA Supercross, já venceu. Então, só da Star Race são esses 4, né? Tem os 2 campeões da temporada passada, o Vial e o RJ Hempfire. Então, cara, vai ter muitas disputas, a gente espera ver grandes batalhas aí dentro da pista. E aí, Super Sincero, o que você achou dos novinhos? O Jordan Smith mostrou que a constância tá salvando o campeonato e trouxe a vitória para Triumph e para eles, botando ele na disputa diretamente pelo campeonato. Os meninos erraram feio, isso custou caro tanto para Cool Davis e Juju Bilmer, mas são coisas de corrida. O Jordan Smith já cometeu esses erros, o Dillon cometeu alguns erros esse ano. Então a gente espera aí, como você falou, Seattle uma etapa-chave e vai ter os confrontos das duas costas, né? Então a gente quer ver o pau pegar e eu quero ver a disputa. Tô torcendo para que o melhor vença dentro da pista. É isso aí, mas vamos para o que interessa, vamos para 450 que tem pegado fogo, né? Nosso amigo Ken Roczen, o seu tornadão aí, mostrou que pode ser desatualizada a moto, mas ele é foda e tá botando. Tá liderando o campeonato, se mostrou super competitivo nessa etapa também. Então, é um dos campeonatos que está sendo mais disputado nos últimos anos, né? Na minha opinião, a gente ainda tem de 4 a 5 possíveis pilotos a vencer, né? Tivemos um vencedor que já tinha vencido em outras etapas, porém um pódio diferente. Então, como eu falei, esse ano vai ser muito legal as disputas, né? Tá difícil nos bolões você acertar quem vai vencer, isso e aquilo. Tá super legal as disputas, né? Tem pilotos que têm condenado seus resultados pelas largadas, outros se machucando e outros não tendo um bom resultado. Mas vamos para o que interessa, a primeira bateria, né? O Cooper Webb saiu igual um míssil, né? Lembrando que o Cooper Webb, o pessoal falando que a constância do resultado dele é um 7º, né? Somando os resultados, tudo. E ele nunca foi um piloto muito de Triple Crown, já foi vencedor, mas não é um piloto que sempre se destaca, né? E na primeira bateria ele largou igual um míssil e sumiu, falou perna pra que te quero. Andou super bem na primeira bateria. O Jet veio ali, passou o Malcolm, passou o próprio irmão, tentou atacar, mas não conseguiu. Chase Sexton e o Roczen andaram muito nessa bateria. O Roczen veio de 13º, pelo que eu me lembro, na primeira volta, veio, recuperou, passou o Sexton, cometeu alguns erros, acho que a parte física pegou um pouquinho, e o Sexton, que tinha largado bem, estava na briga ali, perdeu o rendimento, depois no final se encontrou na pista, fez um 3º. O Hunter fez um 5º lugar, e o Toma aqui com não péssima, né? Mas ela largou mal também, veio de 10º alguma coisa, salvando um 6º lugar, né? Isso que é a diferença do Roczen para os outros pilotos. O começo de prova dele é super explosivo, ele dá tudo, ele consegue executar os pilotos rápido, né? Então no Triple Crown, a diferença dele, ele foi um dos que já venceu bastante por causa disso, prova curta e ele sempre se botava em boa posição, ou se não largasse mal, ele conseguia se recuperar.
e o Toma que levava vantagem mais pela parte física, né? Resultando sempre na última bateria ele vencendo, tendo bons resultados. Vamos para a primeira bateria, foi um pouco isso que deu para ver também a diferença do quádruplo depois da chegada lá do canto, que fazia total diferença, a constância, né? O Cooper Webb errou muito pouco. O Roxanne que tirou da manga ali antes das costelas saltar os 4 fazia a diferença porque ele entrava moendo nas costelas. O Sexton não era o cara mais rápido, mas ele foi fazendo a leitura da pista, né? Foi fazendo leitura dos pilotos. Ele sofreu um pouco mal com o Stewart, que largou bem nas 2 baterias, mas não soube aproveitar isso. Não teve um resultado expressivo nessa etapa, não estava, acho que, tão confiante. Então, ele se perdeu um pouco com o Malcolm, perdeu o contato do pessoal da frente, acho que o Hunter também dificultou ele, mas quando o Roxanne passou, ele pegou a velocidade do Roxanne, veio, tanto que o Roxanne ficou para trás e o Sexton chegou muito próximo do Jet na primeira bateria. Agora na segunda bateria, como eu falei, a largada era essencial, né? E o Roxanne foi com tudo na primeira curva, foi perdendo perna, conseguiu usar o Jet como uma escora e saiu na frente e aproveitou todo o seu potencial no começo de prova, aquela explosão, né? Não foi nada alucinante, mas ele abriu uma diferença e soube administrar, né? Cometeu poucos erros e saiu com a vitória. O Jet saiu em segundo, não conseguiu, cometeu uns erros bobos ali, se eu não me engano, ele saiu, acho que em terceiro, até tanto que ele vem naquela sessão de costela, ele se perde e estampa o Malcolm Stewart. Foi isso, foi na segunda bateria que na última o Jet acabou já ficando na segunda curva. Então, você vê como é uma loucura, né? O piloto vê com tudo e você vê o piloto que já entra nas costelas atropelando, ele nunca vai fazer na linha de baixo. Ele já faz de fora a fora, porque ele sabe que o piloto pode vir por baixo, vai entrar na linha de baixo dele, eles não vão se bater, eles podem fazer a curva junto, mas não vão se bater, né? O piloto vai ser difícil o piloto vir por dentro e estampar o piloto lá na última canaleta, ainda mais na primeira volta, podendo tudo a perder, né? Então foi uma super pancada, mas o Jet conseguiu se reorganizar ali e avançar. Nessa bateria o Tom que ele largou também lá no rabo do cavalo, que o pessoal fala, né? Rabo do macaco, desculpa. E o Webb um pouquinho mais para trás, né? O Webb também largou mal e fizeram provas de recuperação, né? Ambos vieram lá de trás. O Tom que chegou a pressionar o Chase Sexton também não teve uma largada boa, conseguiu se livrar do pelotão. O Tom que veio, botou de um lado, botou do outro. Acredito que no final pegou um pouco a parte física porque o cara fez força. Ele fez força para andar, né? Ele já sabia, como eu falei, as amortecidas, algumas sequências, você sabia amortecer já no primeiro salto, no segundo. Os King ele saltava bem, sabia embalar, cair embalado, já amortecer no salto para ganhar, continuar com a velocidade. Então, como eu falei, as amortecidas eram essenciais, né? Mas no meu ponto de visão, deu pra ver que nas 2 últimas voltas o Sexton abriu um pouquinho dele, meio que ele não desistiu, né? Ele deu uma errada, acho que foi até nessa bateria que ele encavala no quadro, não consegue embalar tão bem, dá uma encavalada. Então, como a parte física conta muito, apesar que eram 12 minutos as baterias, sofreu, aí foi prejudicado muito pelas largadas o Tom aqui. O Webb nessa segunda bateria também foi bem prejudicado. O Sexton conseguiu se livrar bem ali, não sofreu pressão no final do Tomac, porém não teve o Jet muito próximo para ele atacar, tentar. Lembrando que o Sexton também tentava depois do pit stop, ele era muito rápido pela sequência do lado direito, ele fez muitas ultrapassagens ali, ele saltava lá na frente e vinha meio que empinando, saltava os primeiros 3 e nos outros 2 ele vinha amortecendo o triplo ali, ganhava bastante tempo. Porém, às vezes o desgaste físico era muito grande. Então tem que saber dosar um pouquinho isso daí. No meu ponto de vista, os 2 principais pilotos foram o Tomac e o Sexton durante todas as 3 baterias, né? O Jet andou super bem, mas acredito, no meu ponto de vista, foram os pilotos que mais trocaram de linhas para ultrapassar, sofreram mais fisicamente. O Jet não conseguiu atacar o Roxanne soube administrar e sair com a vitória, né? Todo mundo ficou, será que o Roxanne vai aguentar? Será que não vai aguentar? O Lemão bateu no peito
e saiu com a vitória ali, né? Indo para a última bateria, tudo muito bem embolado, né? Quem terminasse na frente teria um bom resultado no pódio, né? Para o campeonato. E na última bateria, o Tomac resolveu fazer uma boa largada, né? Facilitar um pouco mais a vida dele, sair no pelotão da frente. Se eu não me engano, ele saiu acho que em primeiro, não, ele saiu em segundo ou terceiro, conseguiu fazer a ultrapassagem. Eu tô meio esquecido da última bateria, eu sei que ele venceu, mas eu não sei como que foi para ele vencer. Eu acho que foi o Max Sturck que largou bem, o Jason Anderson também largou bem. Jason Anderson que teve uma etapa bem abaixo, talvez não se encontrou com a pista, a parte física, tudo conta, né? Às vezes o cara não estava no dia dele, então a última bateria, eu fiquei prestando bastante atenção no Jet, né? Ali, aquela escorregada, não sei se ele recebeu um tranco e o pé escorregou, o joelho escorregou e bateu no chão. Ainda é uma incógnita até o momento que estou fazendo a gravação aqui. Ele fez uma ressonância segunda-feira, então a gente espera ter novidades aí do Jet em breve. Esperamos que ele, por mais vezes ele tenha machucado, ele insista continuar correndo pelo menos o Supercross aí, ou desista, porque fazer um LCA, né, um cruzado anterior, agora nesse exato momento estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, vai começar em abril, 2 meses e meio é muito pouco tempo para reabilitar o joelho, né? Ainda mais que o motocross judia bastante do joelho. Então vamos torcer aqui o melhor pro Jet. Então na última bateria o Roczen veio também de trás e faltou gasolina pro nosso amigo. Eu acredito que ele tinha condições de pegar até o Cooper, ele tinha velocidade e isso daria até a vitória para ele no geral, né? Se ele passa não daria não. O Sexton ainda venceria, mas ele terminaria em segundo na geral e estaria empatado no campeonato com o Sexton. Faltou um gásinho para ele sofreu ali, se eu não me lembro, o 6º lugar, eu não sei quem foi, que ele tava o Hunter, tava esse piloto, e aí tava o Roczen e o Justin Hill disputando, eram os 4, né? Tanto que o Hunter foi embora, não sei se era o Dylan Ferrantes, era um outro piloto, ou é o próprio Jason Anderson ali disputando, e o Roczen acabou o gás dele no final. E se ele tem um gásinho, porque ele tinha mais velocidade, tanto para pegar o Hunter e o Cooper Abbey, finalizando em 5º. Hunter fez foi um cara que largou bem, pelo menos a primeira e na última bateria, mas na última bateria a gente soltou mais. O pessoal até na transmissão fala, né, que o Johnny O'Mara, que é o treinador, foi o treinador Carmichael, foi campeão do motocross nas antigas, fala que até brigou com o Jet, chamou a atenção, falou, você vai ter que se adaptar com a moto nunca vai estar 100%, e realmente você tá com a moto 100% é muito difícil. São épocas que às vezes a tua pilotagem, alguma coisa, e eles que mudaram mudou o projeto da moto um pouco, a moto, eles comentaram que a moto é um pouco mais caída traseira, eles têm que se posicionar mais em cima do guidão que eles se posicionavam da outra moto, então ele tem sofrido para se adaptar com isso daí. Já o Jet tem mais facilidade, né? Por mais que sejam irmãos, são pilotagens parecidas, mas cada um tem seu ponto forte e seu ponto fraco, e o Jet não, o Hunter sofre com isso, tanto que a equipe tem chamado a atenção, vai ter que ir desse jeito, e você consegue. Talvez na última bateria um ajuste diferente, se sentiu melhor, conseguiu render mais, ser mais constante. Cooper Abbey também fez uma largada um pouco mais mediana, conseguiu um 3º lugar, salvando o 2º lugar na geral. O Sexton também largou, disputou, acredito que ele tenha disputado um pouco mais com o Tomac, infelizmente, me desculpem, já hoje eu treinei de manhã, à tarde, estou gravando à noite agora. Minha memória é um pouco fraca da disputa, porém eu me lembro que chegou uma hora que o Sexton viu que ele ia levar o overall, ele apenas administrou o Cooper Abbey, né? Tanto que o Tomac foi abrindo, foi ganhando terreno e também falou, não preciso me forçar mais para ganhar a bateria e salvar o 4º lugar, né? Até que tinha momentos que ele estava no pódio, né? Tava os 2 pilotos da Star aí, da 450 no pódio, porém no finalzinho o Roczen conseguiu avançar, diminuir a pontuação e salvar o 3º lugar. Então, Tomac
apesar de se recuperar, né, das duas baterias, ainda teve gás para vencer a última. Isso quer fazer uma total diferença para ele nos Triple Crown, né? Ele que é o maior vencedor do Triple Crown. Já teve das temporadas, né? Ele venceu acho que 2 vezes, o Roxen 1, o Sexton 1 e o Cooperab 1. Então, quando fala em Triple Crown, a gente sabe que o Tomac é um dos principais pilotos a ter bons resultados. Dessa etapa não conseguiu subir ao pódio, mas salvou um 3º lugar ali. Vamos para a pontuação aqui da etapa. O Jet fez 8º na geral, fez 2 segundos e um 21º, somou 25 pontos. O joelho ainda é uma incógnita para ele, esperamos que ele não saia do campeonato. O 5º lugar na geral foi o Hunter Lawrence com 5º, 9º e 1/4, né? Nas 2 boas largadas ele fez um top 5 com 18 pontos. O Tomac com 6º na primeira bateria, veio lá de 10º encaralhada. Na segunda acho que ele veio de 8º, 9º, fez 4º. E na última, uma largada melhor, primeiro, somando 11 pontos, né? Aí como a pontuação ficou super próxima, né? Os 4 primeiros foi 8, 9, 10 e 11 pontos, né? Vamos dizer, do primeiro para o quarto foi 3 pontos de diferença. Olha como estava disputada a categoria. Tá difícil ser constante, né? O Roxen fez 1/4, 1/1, porém a péssima largada na última, um 5º lugar. Ele rendeu um 3º lugar, perdendo o head plate aí pro Sexton. Mas não vamos tirar o alemão fora do campeonato aí. Acredito que ele vai nos impressionar. O pessoal tem comentado que ele tirou a pressão, disse daquilo, se reinventou com a Suzuki, conhecido como Kickstart Kenny, né? Kickstart é ligar a moto. Então, a gente tem que ver, vai que ele tira aquele peso das costas dele, esse que era o problema dele, vamos dizer assim. Agora o mineirinho, vamos dizer assim, né? O Cooperag vai comendo pelas beiradas, é um 3º aqui, um 2º ali, daqui a pouco ele vence uma etapa, vai ali. No 2º lugar ganhou a primeira bateria, a segunda ele veio também lá da caixa prego, 5º. Na última bateria uma largada mediana, 3º, totalizando 9 pontos. E o grande vencedor aí, Chase Sexton, também teve 2 provas de recuperação, né? 3º e um 2º na última bateria, totalizando 8 pontos, vencendo o overall, levando os 25 pontos para casa e assumindo a liderança do campeonato. Então o campeonato tá super disputado, vamos falar aqui dos 5 primeiros, né? E na minha opinião, os 5 tem chance de ser campeão ainda. Se o Jet não machucou seriamente, ele é o 5º com 71 pontos, 13 pontos atrás do Chase Sexton. O 4º lugar é o nosso mineirinho, né? O Cooper vai comendo pelas beiradas, 74 pontos. Agora a besta, o 3º lugar, aí o Eli Tomac com 75 pontos, 9 pontos atrás do Sexton, apenas 1 ponto na frente do Cooper. O Tomac tá aqui, ali. Quando ele encaixa a largada, se ele saber conseguir, né, encaixar as largadas dele, é o cara para ser campeão, tá? Ele é o cara que cai na primeira curva e consegue até o final buscar um resultado. 2º lugar, Kickstart Kenny, né? O que a gente é super fã, torce, né? Com o Tornadão, com 82 pontos, 2 pontos atrás apenas do Sexton. O Ken Roxen aí, a gente espera ele dar mais um upgrade aí, achar mais um gás para se manter vivo no campeonato. Tá indo também pelas beiradinhas, tá indo até um pouquinho melhor que o Cooper. Vamos ver, vai que acaba às vezes um piloto machucando aqui, outro ali. A gente não sabe ainda do Jet, pode ser uma carta fora do baralho já, então de 5 já cai para 4 na disputa do campeonato. Sexton tem sido também super constante, cometeu um erro em San Diego, caiu na primeira volta, teve que vir lá de trás, então a gente não, vamos dizer assim, é um piloto que está tendo um pouco, na minha opinião, um pouco de dificuldade no começo de prova, achar as linhas, mas quando ele acha, meu amigo, o cara voa. Extremamente técnico, profissional. 84 pontos, 2 pontos na frente do Roxen, 9 pontos na frente do Tomac, 10 pontos na frente do Webb e 13 pontos na frente do Jet Lawrence. Então, para o campeonato não tem nada, então, só vamos dizer assim, temos 4 etapas de 17, então a gente quer ver bastante disputa. Como eu falei, mais um pódio,
não totalmente diferente, porém o mesmo vencedor. A gente espera, vamos ver aí quantos vencedores a gente vai ter, né? No momento a gente teve 3 até agora. 3 foi o Sexton, Tomac, Jet e Sexton novamente. Então vamos ver como que as coisas vão fluir daqui para frente durante o campeonato. A gente espera que tenha muitas disputas, que as coisas continuem se encaixando, dando certo para todos os pilotos, né? A gente quer ver disputa. Claro, tem pilotos que tem uma etapa de altos e baixos, o campeonato é longo, então se manter vivo ali, igual eu falei, o Cooper Abbey, um Roczen de segundo, terceiro, vai pela beiradinha, salva um bom resultado no final do campeonato. O que você acha, Super Sincero? O Tornadão tá na briga ainda desde 2017 sem atualização e o Ken Hawks tem feito milagre, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, o Tornadão tem que vencer. Vencer sim na caruda. Tem que dar pra... Não, o Ken Hawks já mostrou que é o cara. O Ken Roczen realmente se superou nesses últimos anos, acho que tirou o peso das costas, tem se divertido, tem mostrado o velho Roczen, ainda não naquele tempo de 2017, né, que ele estava super encaixado com a Honda. Esperamos ver ele assim na Suzuki também. Pessoal, a gente quer ver a disputa, a gente quanto mais briga dentro da pista, melhor pra gente. Espero ver vocês na próxima transmissão aqui comigo, trazendo todas as notícias pra vocês. Você tá o bichão mesmo, hein? E quando você vai andar de moto, Super Sério? Vocês vão ver bem. Eu tô louco pra ver você andar, tá cheio de equipamentinho novo e tal, cheio de marra, mas acelerar que é bom nada. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Não deixe de curtir esse vídeo, já segue a gente aí no canal, compartilha com seus amigos, liga o sininho para você não perder nenhuma notícia do mundo duas rodas, tanto no Brasil como no Mundial de Motocross. A gente vai estar trazendo já a próxima semana, esse mês de fevereiro, já começam as provas internacionais que o pessoal usa de pré-temporada. Então não tem nenhum piloto machucado, na minha opinião. Acho que só o Jeff Hernes está fora de combate por enquanto, não postou nada, está meio abafado as coisas. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero ver vocês aqui por um bom tempo e a gente se vê nas pistas. Valeu!